Olá pessoal, professor Thiago Charme, voltando aqui para mais uma dica então da Maratona Enem. Agora essa segunda parte da análise, da interpretação do gênero propaganda. Então nós vamos analisar uma questão do Enem de 2011. Bora lá então? Coloca aí a questão na tela. Bom, aí nós vamos perceber os detalhes então dessa propaganda aí, dessa questão, né, do Enem de 2011, salientando aqui que é bastante comum aparecer nas provas do Enem questões como essa, tá, que dizem respeito aí ao gênero propaganda. Isso porque a gente tem que ir muito além da interpretação. Nós vimos isso lá em funções da linguagem também. Então, vamos ver aqui o que essa questão nos mostra. Ali na imagem nós temos então ali um saco, né, escrito açúcar, então vemos que é um saco de açúcar. Essa imagem ela tem ali uma representação de uma barriga, né, mais saliente, um pouco mais saliente ali, aquela barriga no saco de açúcar. Temos outro texto mais abaixo escrito "Mude sua embalagem", e aí do lado nós temos algo mais fininho ali. Agora vamos para a questão então. A questão nos diz o seguinte: o texto é uma propaganda de um adoçante que tem o seguinte mote: mude sua embalagem. A estratégia que o autor utiliza para o convencimento do leitor baseia-se no emprego de recursos expressivos, verbais e não verbais, com vistas a... E aí nós temos as alternativas ali, ok? Então assim, ó, primeira coisa, ali o nosso enunciado, a nossa questão, a pergunta, ela nos coloca duas coisas bem importantes que vocês precisam saber para interpretar qualquer tipo de imagem. A questão do recurso verbal e o não verbal. E aí, novamente, digo para vocês retomarem aquela aula sobre linguagens, que nós temos uma aula inteira sobre linguagem. Mas esclarecendo rapidamente, tá? O verbal é aquele que utiliza a escrita ou a fala, e o não verbal é aquela linguagem que utiliza todo o restante, né? Imagens, sons, cores, tudo isso é não verbal, tá certo? Então vamos lá para a questão novamente. Então assim, pessoal, é preciso estar bem atento ao direcionamento da pergunta. Aí existe a proposta da associação direta entre a palavra açúcar, como vocês estão vendo ali, e a imagem de um corpo com excesso de peso. Isso está nítido na propaganda, vocês conseguem perceber ali. Num gênero textual como este, da propaganda, vocês não podem esquecer que todo detalhe é de extrema valia, é muito valioso. Existe em qualquer questão, em qualquer concurso, em especial até do Enem, a possibilidade de vocês eliminarem, se vocês ficarem muito na dúvida entre uma alternativa e outra, começar a eliminar aquelas mais absurdas. Essa questão ela traz alternativas bastante absurdas. Mas aqui a gente tem que perceber bem o que a imagem está trazendo, se existe a marca do produto, porque a imagem que está colocada nessa questão, ela está adaptada, tanto que não mostra qual é a marca que está anunciando. Então, nós temos que nos prender a atenção à linguagem, aos recursos que ele está nos propondo. Então, nós temos uma palavra bem grande, que é açúcar, temos outra menor, que é uma frase ali mais abaixo, que é mude a embalagem, e temos a imagem, né, que é bem expressiva ali, de um corpo que representa um excesso de peso. Então, aí a gente tem que estar com esse conhecimento bem firme, bem consistente, certo? Vamos voltar então para a questão aí na tela. Então ali, ó, como a propaganda é de adoçante, e isso a própria questão nos informa, há uma sugestão para o consumidor, que é o de mudar a embalagem, como está escrito ali. Ou seja, substituir o açúcar pelo produto em questão.
Qual é o produto em questão? O adoçante, certo? Então, mudar aí a embalagem, né, do açúcar por uma embalagem de adoçante. Então, através dessa estratégia, pretende-se levar o consumidor a deixar de consumir o açúcar. Então, é exatamente essa estratégia deste produto aí, né, deste anunciante, digamos assim. A estratégia dele é fazer com que o consumidor deixe de consumir o açúcar. Que esse açúcar, então, ele vai deixar com o corpo fora de forma. Então, é essa estratégia que ele está dizendo. E aí, esse consumidor vai passar a consumir o quê? O adoçante. Ok? Então, é essa a estratégia que nos vem. Então, é isso que tem que ficar bem esclarecido. Voltando, se nós voltarmos à pergunta, é exatamente isso que a questão nos propõe, né? Que façamos ali, como ela mesma diz, né? Que façamos a estratégia que o autor utiliza para convencer, né? Para convencimento do leitor. Então, é essa estratégia que nós temos. É a estratégia que ele usa, essas palavras aí, mais a imagem, para fazer com que ele, de fato, deixe de utilizar o açúcar e passe a usar o adoçante. Então, a alternativa que nos leva a isso seria, nitidamente, depois de fazer essa análise, a alternativa D, associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma, sugerindo a substituição desse produto pelo adoçante. Nós temos alternativas bem fora da normalidade aí, por exemplo, como a última, né? Relacionar a imagem do saco de açúcar a um corpo humano que não desenvolve atividades físicas, incentivando a prática esportiva. Não existe nenhuma possibilidade desse incentivo à prática esportiva, porque isso não diz na propaganda, isso não diz neste anúncio. Então, nós temos que começar a eliminar alternativas como essa, certo? Então, era essa a nossa avaliação, né, a nossa análise de uma questão, para que sirva aí de continuação a primeira parte dessa dica sobre interpretação do gênero propaganda. Espero que vocês tenham gostado. Ainda temos mais dicas de língua portuguesa. Continue com a gente, porque depois de língua portuguesa tem mais disciplinas aí, dicas. A Maratona Enem vai até o dia 4 de novembro, certo? As provas do Enem acontecem no dia 5 e 6. Não deixem de curtir o nosso vídeo, de compartilhar nas redes sociais e principalmente de se inscrever em nosso canal, ok? Aqui foi o professor Thiago Charme, agradeço a presença de vocês, valeu!